Então, me propus dialogar um pouco com vocês hoje sobre essa pergunta. Né? O título da palestra é uma pergunta já. Por que reencarnamos? E seria importante nós começarmos esse diálogo, né, tentando romper com uma imagem, com um tom, eu diria, pejorativo, né, que acabou tomando conta da ideia da reencarnação. Né? Muito por conta da literatura de romance espírita, né? Muito por conta de alguns excessos. Né? Em geral, nós observamos que quando se pergunta sobre a reencarnação, ou quando se fala sobre a reencarnação, a primeira imagem que vem à cabeça das pessoas é um processo ruim. Né? Eu, aqui atendendo as pessoas, coordenando grupos de estudos aqui, eu observo que a primeira imagem é essa. Quando a gente vai falar em reencarnação, todo mundo pensa na reencarnação já como um processo que é ruim para o espírito. Né? E aí, associado a uma série de termos que, desde já eu preciso afirmar, são equivocados. Né? Como são, por exemplo, os termos culpa, né? Pagamento, resgate, dívida, né? erros. A proposta da reencarnação não é essa. Para nós começarmos a dialogar sobre reencarnação, a gente precisa primeiro aceitar que é preciso suspender um pouco e romper um pouco, né, com todos esses termos pejorativos que acabaram dominando o tema. Né. Esse processo, em geral, está associado com uma inversão, né, da seta do processo reencarnatório. Eu percebo que, em geral, quando se fala em reencarnação, a seta está virada para trás. Então, todo mundo fala em reencarnação falando no passado. Né. O passado foi de erros, outra reencarnação foi de erros, então essa é um pagamento do que foi ruim antes. Né. Sendo que, em termos bem práticos, a reencarnação ela é o contrário. A seta da reencarnação está virada para frente. O processo reencarnatório ele tem muito menos a ver com o passado e tem muito mais a ver com o presente. A reencarnação existe para que cada um de nós, que somos espíritos encarnados, né, com todas as suas capacidades, com todas as suas qualidades, né, com todas as suas características, no presente esteja vetorizado para a construção do futuro. Ou seja, o passado no processo reencarnatório, ele é só a soma do que eu já fui capaz de aprender. Mas este conhecimento que eu já fui capaz de gerar, ele está ativo no presente e não no passado. O conhecimento que eu construí, ele é o que eu sou. Ou melhor, eu sou o conhecimento que eu construí. Ou seja, enquanto uma totalidade, que é o espírito, né, eu estou encarnado neste momento, tendo como acervo disponível a mim tudo aquilo que eu sou. E todo aquele conhecimento que eu fui capaz de construir. Mas esse acervo, percebam, né, ele está disponível no presente. E ele está disponível no presente para o presente. Ou seja, todos nós, né, somos espíritos encarnados no presente para construir neste momento um futuro melhor. Ou seja, o processo reencarnatório está ligado a uma palavra crescimento e construção. São as duas palavras-chave. Né? Crescer e construir. E não pagar, retomar, né? Voltar ao que foi errado, não é isso. É o contrário. É daqui para frente e não daqui para trás. A reencarnação é assim. Né? Nós poderíamos sintetizar que são duas as responsabilidades que envolvem o processo reencarnatório. Ou seriam os dois compromissos que todos nós que estamos encarnados assumimos ao encarnar. Que são os dois compromissos ligados a essas duas palavras. Eu tenho um compromisso com a minha evolução, no sentido individual, né? E eu tenho um compromisso com a evolução dos outros, no sentido coletivo. Então, esse é o significado do crescer e construir. Aqui, nós estamos todos para crescer, em um sentido individual, né? Portanto, é esse compromisso com o meu processo evolutivo, né? Mas, ao mesmo tempo, nós não estamos sozinhos. Né? Só olhar para o lado, nós lembramos disso. Ou seja, ao estar aqui, eu assumo também um outro compromisso. Além de cuidar da minha evolução, no sentido individual, eu tenho um compromisso moral de auxiliar na evolução do outro. No sentido mais amplo, eu tenho um compromisso moral, né, de contribuir com a construção da evolução do todo, do conjunto que somos nós, do conjunto que é o mundo.
Então percebam que a reencarnação ela é totalmente positiva. O prisma para pensar, para avaliar, para entender o processo reencarnatório é necessariamente um prisma positivo e construtivo. Tudo bem? Então, esse é o primeiro passo. Vamos começar daí, da visão positiva de reencarnação. Certo? Agora vamos atentar a um outro detalhe. Estamos todos aqui reunidos. No país são 200 milhões de pessoas. No mundo são 7 bilhões de pessoas. O que nós, em conjunto, formamos? Nós somos um conjunto de pessoas, certo? Esse conjunto de pessoas gera um conjunto social, um conjunto cultural e, podemos colocar ainda, um conjunto moral. Então, por exemplo, no país, no Brasil, são 200 milhões de pessoas. Essas 200 milhões de pessoas, com as suas características, portanto, com aquilo que são, com aquilo que pensam, com aquilo que sentem, com aquilo que falam e com aquilo que fazem, geram um resultado comum. Esse resultado comum é um conjunto social, é um conjunto cultural e é um conjunto moral, uma base moral média, por exemplo, da nação. Tudo isso nós sintetizamos como mentalidade. Então seria a mentalidade do Brasil, por exemplo, que é o resultado da ação, da presença e da relação entre as 200 milhões de pessoas que aqui estão. Formamos uma mentalidade. O que ocorre no processo reencarnatório em síntese? Ao reencarnar, nós entramos em uma mentalidade. Basicamente isso. Então, por exemplo, eu reencarnei no Brasil. O que eu fiz? Eu entrei em uma mentalidade. Porque eu entrei nesse conjunto social, cultural e moral, que é o Brasil. E estou, a partir do momento que eu entrei aqui, estou aqui, eu passei a compartilhar com essa mentalidade, que é o resultado das 200 milhões de pessoas. Mais uma que sou eu, agora. Passei a compartilhar isso. Há uma palavra que é difícil, mas ela é funcional, que é um influxo. Então, a partir do momento que eu reencarnei, eu passo a receber um influxo da cultura, e o influxo do conjunto social, e o influxo da mentalidade, no sentido mais amplo. Esse influxo me influencia e, ao mesmo tempo, eu estou aqui, então eu estou influenciando a mentalidade também. E aí nós retomamos o ponto anterior. Por que nós reencarnamos? Para crescer e contribuir, certo? Então a nossa função aqui em síntese é fazer com que essa mentalidade na qual nós entramos melhore. Ou seja, nós reencarnamos para gerar uma nova mentalidade. Eu me reencarnei em uma mentalidade para gerar uma nova mentalidade. Portanto, para transformá-la. Eu vou pegar esse conjunto onde eu estou e vou fazer com que esse conjunto se recicle, e com as novas ideias ele melhore. E com uma nova postura ele melhora. E com as novas ações ele melhora. E assim vocês percebem que, ao passar do tempo, algumas gerações, o conjunto mudou por completo. Só a gente parar para pensar como era o país há 50 anos, como era há 100 anos, e a cultura mudou, o conjunto social mudou, a mentalidade, no sentido mais amplo, mudou. Por conta desses agentes, que somos nós, que reencarnam e passam a trabalhar para a mudança na mentalidade. Então, de certa forma, quando nós afirmamos isso, nós estamos resumindo da seguinte maneira. Há um contexto. O que é um contexto? É um espaço e um tempo. Certo? Então, ao reencarnar, eu estou reencarnando em um contexto. Que é esse espaço, então, por exemplo, o Brasil, e um tempo, século XXI. Brasil, século XXI. E estou compartilhando desse contexto de novas experiências. Então, agora vamos fazer um encadeamento. Então, estou nesse contexto. Como esse contexto possui pessoas, possui características, eu estou gerando novas experiências para mim, enquanto espírito, certo? Então, estou aqui. Estou tendo novas experiências. O que essas novas experiências me possibilitam como espírito? Evolução. As novas experiências, elas me oportunizam um novo conhecimento. Certo? Então eu estou em contato com novas possibilidades, porque são outras pessoas, são vocês. Estou em contato com outro contexto,
que é essa organização social, cultural, moral, né? E tudo isso me oportuniza novas experiências. Dessas novas experiências eu vou extrair, enquanto um ser inteligente, que sou eu, que é o espírito, né? Um ser inteligente consciente, eu vou extrair um novo conhecimento. E com esse novo conhecimento, eu já sou maior do que eu era. Certo? Então lembrem, né? Do passado só vem uma coisa, que é a súmula do que eu sei, certo? E essa súmula está aumentando, porque eu estou agregando novas experiências. Ou seja, eu, enquanto espírito encarnado, né, eu vou estar sempre reinterpretando aquilo que eu considero certo, porque eu estou em contato com o novo todos os dias. Então aquilo que hoje para mim é o certo, não será amanhã, não será semana que vem, não será em seguida. Né? E esse é o próprio sentido de estar aqui. É o processo de movimento, né, que vai reciclando e vai ressignificando aquilo que eu sou. E assim nós vamos evoluindo. Tudo bem? Há algumas formas, né, de sintetizar esse processo, que são alguns encadeamentos que a gente pode fazer, que tem por objetivo facilitar. Se não estiver facilitando, vocês me avisam, né, mas a proposta é facilitar. Né? Então, nós podemos resumir o processo encarnatório, né, em 3 movimentos. São 3 os principais movimentos do processo encarnatório. O primeiro movimento é o movimento do aprender. O que, em síntese, eu aprendo? Eu sou um ser inteligente, consciente, que tem um conhecimento, certo? Em resumo, eu sei que pode parecer óbvio, mas não é. Em resumo, eu aprendo aquilo que eu não sei. Certo? Ou seja, eu, enquanto espírito, eu tenho um grau de conhecimento, que é aquilo que eu sei. Mas eu tenho um infinito, que é o que eu não sei. Concordam? Então seria assim uma bolinha bem pequena, que é o que eu sei. E um infinito para fora disso, que é o que eu não sei. Esse movimento, que é o movimento do aprender, está aí. Nós todos estamos aqui para isso. Para ampliar essa margem da bola do que eu sei para onde eu não sei. Então seria como um círculo que vai crescendo. Da mesma forma, além daquilo que eu não sei, tem outro elemento, aquilo que eu não sou. Então, o eixo do aprender, ele está guiado por essas 2 bases, o que eu não sei e o que eu não sou. E aos poucos, vivenciando este conjunto aqui, eu vou passando a ser e a saber mais. Concorda? Então eu vou passando a conhecer o que eu não conheço, portanto saber o que eu não sei, e também vou passando a ser o que eu não sou. E assim a margem vai ampliando. Esse é o movimento do aprender. Mas, em paralelo, né, em simultâneo ao movimento do aprender, tem um outro movimento. Qual seria? Todo mundo sabe. Simultaneamente nós aprendemos e ensinamos. Porque afinal, essa margem do que eu sei, ela tem uma utilidade, não tem? Isso que eu sou tem uma função também. Né? Então, ao mesmo tempo em que eu vou aprendendo aquilo que eu não sei e aquilo que eu não sou, eu vou ensinando aquilo que eu já sei e aquilo que eu já sou. Eu ensino o que eu sei e eu ensino o que eu sou. E aí talvez já tenham percebido que não é possível ensinar aquilo que você não é. Não é possível ensinar aquilo que você não sabe. Então nós todos os dias, mesmo sem perceber, nós estamos ensinando para todos aqueles que estão ao nosso redor, convivendo conosco, aquilo que nós somos e aquilo que nós sabemos. E o mais interessante disso tudo é que sempre há no outro algo que eu não sei e não sou. E sempre há em mim algo que o outro não sabe e não é. E por isso nós estamos juntos. Porque eu vou pegando um pouco de cada um e aí vou ampliando aquilo que eu sou e que eu sei, certo? E ao mesmo tempo vou dando para vocês aquilo que eu já sou e já sei. Então este movimento do aprender e o segundo movimento do ensinar vão fazendo uma complementação que resulta no crescimento de todos. Certo? O aprender e o ensinar. Há um terceiro movimento, esse talvez seja um pouquinho mais difícil de explicar, né? Que a gente chama de consolidar.
Então, o aprender, o ensinar e o consolidar. Mas o que seria o consolidar? Então, vamos imaginar assim. Esse é um exemplo que eu gosto de utilizar. Eu estou tentando aprender o perdão. Então, eu estou tentando aprender a perdoar. Certo? Mas eu ainda não sei. Ou eu sei um pouco, mas eu não tenho certeza se eu sei mesmo. O que vai acontecer ao longo do meu processo reencarnatório? Nesse conjunto onde eu estou inserido, surgirão situações e surgirão pessoas que vão colocar em teste a minha capacidade de perdoar. Vulgarmente, e em tons pejorativos, esse consolidar ficou cunhado, né, de provação. Né? Aprovações e provações, como se fosse algo ruim, mas não é. É uma chance de consolidar. Ou seja, é como se fosse, vamos lembrar daquele círculo, né? O que eu sei e o que eu sou. É como se fosse um conhecimento que está bem na margem do círculo. Ou seja, é um conhecimento que está entre ser e não ser. E eu preciso consolidar isso, eu preciso afirmar isso, eu preciso fortalecer isso. Eu preciso efetivar esse conhecimento. E aí, não à toa, né, eu vou enfrentar situações que vão me forçar a consolidar ou não. Então, essas são situações que vão me colocar em confronto, né, com isso que eu estou tentando ser, mas ainda não sou. E aí eu vou tentar perdoar uma vez, não vou perdoar. Né, vou tentar perdoar uma outra vez, também não vou. Uma terceira também não. Aí, quem sabe, na quarta eu consigo. Mais ou menos. Né? Aí na quinta eu consigo melhor. Na sexta um pouco melhor. Aí de repente na 10ª tentativa eu consolidei. Ou seja, eu consegui perdoar mesmo. Aí a 11ª é fácil, a 12ª é mais fácil ainda. Aí quando eu percebo, em 10 anos, eu já sou aquilo que eu não era. Ou seja, esse consolidar, que é o terceiro movimento, já me fez ser algo maior do que eu era antes. E hoje eu sou. Hoje eu sei perdoar mesmo, sei. Não estou falando de mim, ainda não sei. Mas tons, sim, genéricos, né? Aprendi. Então todos nós, sem exceção, estamos nos 3 movimentos. E se pararem para pensar, perceberão que é assim mesmo. Todos os dias a gente aprende, ensina e consolida. Afirma. Aprende, ensina e afirma de novo. Aprende, ensina e afirma. Às vezes as afirmações são um pouco difíceis, né? Mas isso faz parte do processo. Junto com os 3 movimentos, existem 3 condições. Então, os 3 movimentos, aprender, ensinar e consolidar, que ocorrem dentro de 3 condições. São 3 condições fundamentais que oportunizam e possibilitam que a reencarnação seja produtiva, né, e se torne efetiva. Quais são as 3 condições? A primeira é a mais forte de todas, e é o próprio fundamento da reencarnação, que chama-se diversidade. Essa é a condição fundamental. Né? Se perguntasse assim, qual é o fundamento da reencarnação? Diversidade, sem dúvida. Não precisa nem pensar muito. Diversidade. Porque percebam que tudo isso que nós estamos colocando só é possível através da diversidade. Não é? Só é possível que eu aprenda o que eu não sei, porque o outro é diferente do que eu sou. Ou seja, sem a diversidade não há crescimento. Só há possibilidade do novo, portanto do crescimento de todos, na diversidade. Então a diversidade, ela é, em essência, o fundamento do processo reencarnatório. Nós estamos aqui para uma imersão na diversidade. E só assim funciona. E assim deve continuar sendo. É claro que às vezes é um pouco difícil, né, aceitar a outra pessoa como ela é, né? O comportamento do outro, o jeito do outro, os gostos do outro. Né? E aí, às vezes você para e fica assim, oh, será que precisa ser assim tão diferente? Né? Precisa. Se fôssemos todos iguais, seria horrível. Se convivêssemos com pessoas muito parecidas conosco, cresceríamos muito pouco. Se o meu contato em casa, na rua, no trabalho, onde for, se desse com pessoas muito parecidas comigo, que pensassem iguais, tivessem os mesmos gostos, mesmas opiniões, mesma forma de agir, ia passar 80 anos e o meu crescimento teria sido muito pequeno.
Porque eu me acomodaria no que eu já sou e a pessoa no que ela já é. Mas esse confronto com o diferente me obriga a repensar. É justamente o confronto com o outro, que é a diversidade, que me obriga a parar e falar, não, será que eu estou certo mesmo? Mas será que essa é a melhor forma de agir? Mas por que essa pessoa faz desse jeito e eu faço de outra? Por que aquele lá grita tanto? Por que esse fica tão quieto? Não é? E aí você se obriga a avaliar. E esse incômodo constante é o estímulo do crescimento. Só através desse incômodo, que é o incômodo da diversidade. Então eu sei que parece contraditório, né? Mas é o melhor incômodo de todos. É o incômodo do outro. E só por causa dele que eu consegui crescer. Então nós todos reclamamos da família, né? Mas por causa deles nós crescemos. Nós todos reclamamos do vizinho, né? Por causa do vizinho eu estou crescendo. Melhor assim. Então essa é a primeira condição, a diversidade, né? A segunda condição são os desafios. Então a primeira é a diversidade, a segunda são os desafios. O que é um desafio, se nós tivéssemos que conceituá-lo? O que é um desafio? E aí percebam, vamos romper com o prisma negativo, certo? O que é um desafio? Vamos ver se vocês concordam, né? Será que um desafio não é simplesmente uma situação que eu nunca vivenciei? Desafio é uma situação que eu ainda não havia vivenciado. Sendo uma situação nova, para mim, assim como o outro que é diferente de mim, né, a situação nova ela me tira do conforto. Porque quando a situação nova surge, eu não sei como lidar com ela. Porque eu não tenho em mim as respostas para resolver aquela situação. Ou seja, o desafio, na realidade, né, ele é mais um motor para o crescimento. Porque com o desafio, é como se o mundo me perguntasse algo que eu não sei responder. Então nós poderíamos até sintetizar dessa forma. O que é um desafio? É uma pergunta que eu não sei responder. É um problema que eu não sei resolver. A gente não gosta da palavra problema, né? É uma situação nova que me causa desconforto, porque eu não sei como reagir a ela. E qual é o resultado disso? Após a vivência de uma situação nova, eu percebo que dentro daquilo que eu sei e dentro daquilo que eu sou, eu não tenho as condições de resolver e nem de responder. O que nós, como seres inteligentes, fazemos em seguida? Inteligentes e conscientes. Nós vamos atrás da resposta, certo? Então, quando eu percebo que eu não sei resolver e nem responder, eu começo a procurar a resposta e a solução. Ou seja, eu estou buscando um conhecimento que eu não tenho. Concordo? O que acontece em seguida? Eu passo a ter o conhecimento que eu não tenho. Ou seja, o desafio é ótimo. Em geral, há uma tendência a rejeitar os desafios, né? Estou numa fase péssima, né? Tem uma coisa que está acontecendo aqui, todo mundo fala mal, né? Por causa desse peso cultural de culpa, sofrimento, né? Aí tudo fica difícil, né? Quando é o contrário. Os desafios são muito bons, porque eles estão me fazendo correr atrás do novo. E ao correr atrás do novo, eu cresço. Tudo bem? E aí o curioso é lembrar um detalhe importante, né? Que seria mais ou menos assim. Passou o desafio, superei. Né? Já sou maior do que eu era, certo? Aí todos pensam, oh, que bom, né? Agora passou. Na frente tem outro, certo? Por que tem outro? Porque eu preciso ser mais do que eu sou. Aí depois que eu superar o outro, eu já sou mais do que eu sou e o processo evolutivo é contínuo, certo? Não existe perfeição, não existe evolução. Né? Ou seja, surgirão novos. Em resumo, né, a gente tem que tentar lembrar que o desafio não é exceção, o desafio é regra. O desafio não é um momento que está acontecendo ruim e tal, e depois vai passar e está tudo resolvido. É a regra.
Essa é a regra. O jogo é assim. Né? O processo reencarnatório é assim. Os desafios se sucederão até o desencarne. E aí não se assustem, depois que desencarnarem vai aparecer outro. Mas aí são outras condições. Né? Mas é assim porque nós precisamos crescer. E mais uma vez, isso não é punição, isso não é pagamento. Isso é estímulo para crescimento. Simples assim. É ferramenta de construção. Simples assim. Tudo bem? Tudo bem. Então nós temos a diversidade, nós temos os desafios e nós temos uma terceira condição que às vezes passa um pouco despercebida, ela fica oculta, né? Mas se a gente parar para pensar, vocês verão que é muito real. Né? Aqui, no mundo material, encarnados, há, inevitavelmente, uma interdependência entre tudo e todos. Mas como assim uma interdependência? E aí nós poderíamos pensar assim. Isso aqui que eu estou usando, este guarapó, essa roupa, esse relógio, essa camiseta aqui, esse tênis, né? Não fui eu que fiz. O café que eu tomei de manhã, eu preparei, mas não fui eu quem fez a colheita, quem tostou o grão, não fui eu. O pão que eu comi hoje de manhã também. Eu não sei plantar trigo, não me perguntem, eu não faço a menor ideia como é que faz. Né? Mas alguém fez. Ou seja, às vezes a gente não percebe, né? Mas há um grau de interdependência no mundo material muito grande. Nós dependemos dos outros. Existem pessoas que fazem o que eu não sei fazer. E eu preciso disso. Não é? Essa interdependência, ela é boa. Porque ela nos força a viver em conjunto. E nós precisamos da outra pessoa, certo? Eu preciso de quem faça o cobertor porque eu não sei fazer o cobertor. E eu preciso do cobertor. Sabe que Curitiba também não é brincadeira. Não? Ou seja, essa interdependência ela vai nos aprendendo a valorizar a outra pessoa. E essa é a proposta. Quando você percebe que precisa do outro, você passa a valorizá-lo. E aí percebam que essa interdependência ela não é só material. Ela é muito forte materialmente, mas ela não é só material. Né? Porque você depende da presença do outro. Né? Você depende do afeto do outro. E você depende, como eu disse antes, do conhecimento do outro. Que ele sabe que você não sabe. Então essa interdependência, em síntese, ela nos faz crescer moralmente. Nós não percebemos, mas ela nos faz crescer moralmente. Porque pelo fato de depender de vocês, eu vou me tornando mais fraterno. Eu vou me tornando mais tolerante. Vou me tornando mais paciente. Né? E de repente vou percebendo que atingir o outro é uma necessidade. Né? E ter o outro é uma necessidade. E moralmente eu já cresci. Sem mesmo ter percebido. Ou seja, diversidade, desafios e interdependência. Todos em um prisma altamente construtivo e positivo, que é o que nós precisamos. Essa relação da diversidade, vejam como, em geral, o processo reencarnatório foi mal interpretado. Né? É muito comum, pelo menos dentro de um senso comum espírita, né? É muito comum a gente ouvir a seguinte afirmação. Né? Então o meu avô desencarnou agora há pouco tempo. Aí daqui a 3 meses nasce o meu filho. É o que todo mundo diz. É o avô que já reencarnou um filho. Não é? Ou situações semelhantes. Agora parem para pensar um pouco no que nós já colocamos. Qual é o fundamento da reencarnação? Diversidade, certo? Diversidade que vai gerar o crescimento e o aprendizado. Né? Aí eu pergunto a vocês, se ao longo das minhas sucessivas reencarnações eu ficar convivendo com 4 espíritos e os mesmos 4, eu vou crescer? Então eu sou filho, na próxima eu sou o pai. Né? Aí meu irmão, na próxima é meu filho. Aí ficam 4 pessoas revezando posições. Que é o que o senso comum afirma. Né? Está errado. Se assim fosse,
Eu não estou querendo romper com a alegria, tem muita gente que fica feliz com isso. Né? Desculpe, não é essa a proposta. Né? Não estou querendo desiludi-los, não é isso. Mas a questão é, se 5 pessoas revezarem posições e ficarem séculos e séculos juntas, a tendência é que haja uma homogeneização. Ou seja, que as 5 se tornem muito iguais. E aí eu pergunto a vocês, quem irá crescer? Não sei quem, nenhum dos 5. Se o fundamento da reencarnação é a diversidade, há uma necessidade de conviver com outras pessoas, com outros espíritos. E assim precisa ser. Isso não quer dizer que as pessoas que hoje convivem comigo depois vão desaparecer, eu nunca mais vou ver e não quero nem saber delas, não é isso. Né? Todas as pessoas que nós hoje gostamos, continuaremos gostando, certo? Aquele meu filho que eu amo, aquela minha mãe que eu amo, eu continuaria amando, assim como ela continuará me amando depois. Né? Mas isso não quer dizer que há uma regra e que eu estarei sempre convivendo com ela. E a próxima encarnação vai ser com ela. E a próxima vai ser com meu filho. Não é assim. Né? A chamada família espiritual, né? A nossa família espiritual ela vai aumentando. Né? Porque o número de pessoas que nós nos afinizamos, gostamos, continua crescendo. Mas isso não quer dizer que eu estarei sempre convivendo só com eles. Porque se assim fosse, eu estaria estagnando o crescimento de todos. O outro equívoco comum, nessa mesma linha de interpretação, é a dimensão do tempo. Né? Então o avô desencarnou, vai reencarnar já. Aí eu pergunto a vocês, nós começamos aqui conversando sobre o conjunto, certo? São as pessoas que formam o conjunto cultural, social e moral, que é uma mentalidade, certo? O que me faz crescer enquanto espírito? Estar em contato com outras mentalidades. Portanto, entrar em contato com outros contextos. Se eu desencarnasse hoje, eu espero que não aconteça, pode acontecer, eu espero que não aconteça. Se eu desencarnasse hoje e reencarnasse daqui a um mês, eu estaria saindo de um contexto e entrando no mesmo. Não é? Na mesma mentalidade, no mesmo grupo de pessoas, no mesmo conjunto moral, no mesmo conjunto social, no mesmo conjunto cultural. Ou seja, para mim, enquanto espírito, eu cresceria muito pouco também. Porque eu entraria nessa mesma cultura e receberia o mesmo influxo de valores que eu já conheço, de ideias que eu já conheço, já convivi, de símbolos, signos, tudo que eu já conheço. Ou seja, esse meu acervo vai receber um influxo que ele já tem. Então o acervo vai ficar igual. Pense num HD de um computador, né? Como se ele não recebesse novos arquivos. Tem lá 40 GB e continua 40 GB. Não entra mais nada, porque já está ali, você já conhece aquilo. Né? Por isso há uma regra no processo reencarnatório de tempo, né? Que é mais ou menos assim. O tempo em que nós ficaremos desencarnados, antes de reencarnar novamente, é mais ou menos proporcional ao tempo médio de vida na Terra. Então, por exemplo, hoje, a expectativa média de vida já é mais de 80 anos. Ou seja, eu ficarei desencarnado 80 anos, até reencarnar de novo. O Dr. Leocádio, há pouco tempo, o espírito do Dr. Leocádio, né, José Corrêa, não sei se vocês conhecem, imagino que sim, há pouco tempo ele já afirmou isso pra gente. Ele falou, olha, hoje já mudou. O espírito hoje não reencarna antes de 85 anos. Então, entre 85 e 90 anos, ele fica desencarnado. Ou seja, se eu desencarnasse hoje, repito, não quero, mas pode ser, né? Se eu desencarnasse hoje, quem sabe eu reencarnaria de novo em 2100 ou 2105. Aliás, já vou até programando, né? Já vou me preparando. Né? Ou 2110. E aí vejam como isso faz sentido. Eu pergunto a vocês, o mundo em 2100 será parecido? Em 2100 o mundo vai estar totalmente diferente. Assim como em 1910 era totalmente diferente do que é hoje. Assim como em 1817 foi totalmente diferente do que é 2017 hoje. Assim como 1617 foi totalmente diferente. Ou seja, o fato de eu reencarnar em 2105, para mim vai ser excelente. Para mim, enquanto espírito, vai ser ótimo. Porque o conjunto cultural vai ser totalmente diferente. O conjunto moral vai ser totalmente diferente. O conjunto social vai ser totalmente diferente. Né? A mentalidade vai ter símbolos, signos, valores, ideias totalmente novos para mim. Então esse meu HD, né, que estava lá com 40 GB, né,
ele vai receber mais 20 GB de informações totalmente novas, que eu não tinha. Então percebam que essa regra dos 85, 90 anos, depois vai ser 100, vai aumentando, né? Ela é extremamente funcional. E nós precisamos que seja assim mesmo. Percebam que por mais que eu reencarne no Brasil, então em 2100 eu vou reencarnar no Brasil de novo. Mesmo o Brasil estará totalmente diferente. E outro fato interessante também, né? Por que estará diferente? Porque serão outras pessoas também. Nós que estamos aqui, nós não estaremos aqui se nós continuarmos, né, seguindo o mesmo tempo, né? Nós não estaremos aqui em 2090, 2100. Estará um outro conjunto de espíritos que reencarnou em 2050, 2060. Né? Ou seja, o pensamento vai estar totalmente diferente. E precisa ser assim. Porque lembrando, né, se eu encarnasse aqui, eu ia conviver com vocês de novo. E eu não quero mais ver vocês. Mas eu estaria tendo uma repetição. Né? E a repetição não é bom para o crescimento do espírito. Tudo bem? Nós não repetimos experiências. Basicamente isso. Nós não repetimos experiências. Enquanto espíritos, o que nós buscamos é sempre o novo. Sempre. Novo, 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 novo. E o novo também nos procura. Porque precisa de nós também. Tudo bem? Esse é o processo da diversidade. Né? Agora vamos voltar aqui, botar o pé no chão, né? Já que ninguém quer desencarnar, certo? O Dr. Ocasio, ele brinca com a gente, ele fala assim que é aquela história, né? A criança não quer nascer e o velho não quer morrer. Né? Então, depois que está aqui, não quer mais sair. Né? Mais ou menos isso. Bom, vamos voltar para o eixo. Né? Então, nós já sabemos que são 3 movimentos, certo? Aprender, ensinar, consolidar. Já sabemos que são 3 condições, né? A diversidade, a interdependência e os desafios. Aí nós temos que lembrar um outro detalhe, né? Que mais uma vez são 3, e aí é uma questão didática, então não me critiquem, porque foi a melhor forma que eu encontrei hoje de fazer, né? Amanhã pode ser que mude. Né? E basicamente, nesse nosso convívio, nessa nossa vivência, né, nós basicamente fazemos 3 práticas. São 3 práticas principais que nós realizamos. Né? A primeira delas seria, nós estamos em um constante exercício de administração. Aí eu sei que isso parece estranho, né? Porque em geral a administração parece que é financeira. Né? Administrar a empresa, administrar a contabilidade, mas não é isso. Né? Vamos lembrar um detalhe. Né? Eu, no mundo material, eu não tenho controle sobre nada. Concorda? Eu não consigo controlar as outras pessoas, não consigo controlar o tempo, não consigo controlar o clima. Né? O tempo vai passando, quer eu queira, quer não. Eu também não consigo controlar muito bem os desafios, né? Porque eles vão aparecendo, quer eu queira, quer não. Né? O que nós conseguimos fazer e nós fazemos o tempo todo? Nós administramos. Nós não controlamos, são coisas diferentes. Controlar e administrar são coisas bem diferentes. Nós não controlamos nada, mas nós fazemos a administração. Então vamos pensar em quais administrações nós fazemos aqui. Né? Bom, em primeiro lugar, eu estou administrando o próprio corpo. Certo? Eu estou administrar o corpo. E aliás, se não administrar bem o corpo, desencarna mais cedo, não é? Que é o que acontece muito, infelizmente é comum. Não é? Além de administrar o corpo, o que mais nós administramos? Administramos o tempo, certo? Então eu sei que eu estou aqui, eu sei que eu já tenho essa idade, eu sei que talvez eu tenha mais X anos, tenho que pensar no que eu vou fazer, eu sei que já está no 2º semestre praticamente, né? Então nós vamos administrando o tempo para torná-lo mais produtivo. Né? Nós queremos crescer mais, aprender mais, ler mais, né? Ter mais experiência. Eu administro o tempo, não controlo. Né? O que mais nós administramos? O espaço, certo? Então eu sei que eu tenho que conviver com outras pessoas, então há o meu espaço, há o espaço dela, né? Nós temos que ter um certo controle. Né? Eu vou pegar o carro, vai ter outras pessoas na rua, né? Então é uma administração de espaço. O que mais nós administramos? Relações, certo? Então eu tenho um convívio com os familiares, tenho um convívio com o porteiro, né, com o cobrador, tenho um convívio na rua. Então, apesar de não controlar os outros, eu administro as relações. Não há controle sobre as pessoas, mas há um exercício contínuo de administração. E aí a gente volta para a bela diversidade. Né? Você está sempre administrando as divergências, né, o diferente.
Estamos administrando isso o tempo todo. E por mais que pareça banal, vejam como esse exercício de administração é fundamental para conseguirmos ou não crescer mais. Em geral, por que às vezes nós sofremos muito? Por que há um excesso de dores? Né? Em geral, por má administração. Se pararem para observar, perceberão que, por mais banal que pareça, esse eixo da administração, às vezes é onde nós mais erramos. Por má administração do corpo, eu desencarno 10 anos antes. Por má administração do tempo, eu não faço tudo o que eu gostaria de fazer. Por má administração do espaço, eu estou sempre em conflito com as outras pessoas. Né? Por má administração do meu projeto de vida, eu me desvio e não cumpro com aquilo que deveria cumprir. Então percebam que quando nós afirmamos o exercício de administração, é um dos principais eixos da reencarnação. Saber administrar bem. Porque, em geral, por má administração, nós aproveitamos muito menos o que poderíamos. Nós chegamos a um resultado menor do que deveria. E aí a encarnação acaba sendo menos produtiva do que poderia ser. Então, esse é um desafio que nós teremos que avaliar melhor. Né? Como está a nossa capacidade de administrar? Quanto mais conseguir avançar nisso, sem dúvida melhor será o resultado. E aí percebam que há um outro fundamento da doutrina espírita, né, que a gente tem que sempre lembrar, que chama-se livre-arbítrio. Certo? Livre-arbítrio, né, que em síntese é a liberdade de cada um. Né? O livre-arbítrio é o que me dá abertura para essa administração. E percebam que quanto melhor administrar a vida, melhor será o meu uso do livre-arbítrio e melhor será o resultado. Quanto pior for o uso do livre-arbítrio, pior será o resultado. E é sempre assim. É sempre através do uso do livre-arbítrio. Portanto, da consciência que sou eu, no mundo agindo. Eu no mundo agindo. Eu no mundo fazendo. Eu sei que isso pode parecer banal, mas percebam que é o mais importante de tudo. Eu no mundo fazendo. Através do meu livre-arbítrio. Aí está a chave, né, para uma boa encarnação ou não. O melhor uso do livre-arbítrio. Bom, além dessa administração que nós fazemos constantemente, ou melhor, dentro dessa administração até, nós todos estamos, desde o momento que nós encarnamos, né, desempenhando funções. Nós todos, sem exceção, desempenhando funções. Então, por exemplo, eu sou o filho. Essa também é uma função, né? A função de filho. Alguns são pais, a função de pai, a função de irmão. Né? São funções que nós desempenhamos, né? Num conjunto cultural, social e moral. Né? O que mais? Nós somos... Oi? Profissional. Profissional também, de certa forma, uma função. Né? O que mais? Eu sou um cidadão, não sou? Eu vivo dentro de uma sociedade. Né? Ou seja, eu desempenho a função de cidadão também. E aí se nós perguntássemos, mas o que faz a encarnação ser boa ou não? Um bom desempenho das funções. Não faz sentido? Uma boa administração e um bom desempenho das funções. Eu sou palestrante aqui na SBR. Né? Tenho que desempenhar bem essa função. É uma função que eu estou fazendo, não é? Tenho que fazer um bom desempenho da função. Sou vizinho. É uma função também. Desempenhar bem a função de vizinho. Eu sou primo, enfim. Todas as funções. Né? E aí o que nós teríamos que lembrar constantemente, né, dentro desse desempenho das funções, que são várias as funções, né, nós às vezes esquecemos um detalhe fundamental. Né? Todas as funções, sem exceção, são provisórias. Todas. Todas as funções são temporárias. Seja a função de filho, seja a função de pai, seja a profissão, seja palestrante. Né? São todas provisórias. Todos estão em um prazo que nós chamamos de capital de vida.
que é mais ou menos o tempo que eu ficarei encarnado aqui. Dentro deste prazo, eu estou desempenhando funções. Às vezes, nós esquecemos que as funções são provisórias, temporárias. E às vezes nós esquecemos o outro eixo fundamental. Além de serem temporárias, elas têm sempre um vetor. Qual é o vetor? Por que nós desempenhamos funções? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Muito filosófico isso? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Então estamos todos fazendo sem saber o que fazer, é isso? Pior é que eu tenho um amigo que fala isso pra mim. Ele fala, sabe o que é o mundo? Ele que fala, sou eu. Né? Fala, o que é o mundo? Ele fala assim, o mundo é um bando de gente fazendo o que não sabe. Às vezes parece que é isso mesmo, né? Mas tentando fazer, pelo menos. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Já foi respondido, já é só voltar. Aprender a ensinar. Oi? Aprender a ensinar. Isso. Para crescer e construir, certo? Para crescer e contribuir. Percebam como às vezes nós esquecemos disso. Por exemplo, quando nós pegamos uma das funções que nós desempenhamos e fazemos com que a função sirva só a nós e não aos outros. Quando nós fazemos isso, nós estamos rompendo com o próprio sentido de ser. Vou pegar um exemplo clássico que vocês vão adorar. Classe política brasileira. Esquece o sentido da função, que é social. E aí transforma a função em uma forma de servir a si. A função perdeu o seu significado. Quando a função se volta para quem a desempenha, só, ela perde o sentido de ser. E não há mais por que desempenhá-la. Então, estou colocando isso, né, para que nenhum de nós esqueça. Todas as funções que nós desempenhamos provisoriamente, portanto não há motivo para se julgar melhor do que ninguém, ou do que qualquer outro. Né? É fácil às vezes, né? Se colocar como melhor ou pior, nem melhor nem pior, porque todas são provisórias. Todas. E é curioso porque nós observamos a vaidade de alguns, né, em suas posições, que são funções, e o que falta à pessoa é exatamente lembrar disso. Né? Do professor em sala de aula, né? Do carrinheiro que está catando latinha na rua, ou do presidente da República, todos são provisórios. Então o presidente não é melhor que o carrinheiro não é melhor que o professor. Porque todos estão desempenhando isso por um período muito curto. E todos têm o mesmo objetivo, que é contribuir, né? Crescer e contribuir. Então, seja o presidente, né? Seja o professor, seja o carrinheiro, se perder o eixo da função, perde o significado. Tudo bem? Então nós temos que lembrar disso. Desempenhamos funções. Vamos desempenhá-las da melhor forma possível. Certo? E vamos tentar não abandonar as funções. Que às vezes também acontece. Né? A gente acaba abandonando a função antes de colocar em graus de produtividade. Né? Antes de amadurecer. Certo? Bom, aí nós temos um terceiro eixo. Uma terceira prática. Né? E essa, sinceramente, pelo menos no passar do tempo, né? Ouvindo as mensagens, né? Lendo, estudando um pouco, convivendo com o Teocádio, né? Com outros espíritos, eu tenho percebido que o resultado do processo reencarnatório, em geral, está muito mais nesse terceiro eixo, que é o que eu vou colocar agora. Né? Além da administração, que é fundamental, além do desempenho das funções, que é fundamental, esse terceiro eixo, que é o mais abstrato, assim, parece muito filosófico, parece que está flutuando, assim, mas talvez seja o mais importante.
todos nós, todos os dias, né, em todos os lugares, ao longo do processo encarnatório inteiro, nós estamos fazendo representação de valores. Representação de valores. Como assim representação de valores? Aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, da forma como nós fazemos, transmite uma mensagem. Tudo. Da postura, da expressão, da fala, do pensamento, todos os momentos, em todos os lugares, nós transmitimos uma mensagem. Essa mensagem é o valor que nós estamos representando. E esse é o eixo mais fundamental do processo encarnatório. A título de mudança de mentalidade, o que mais vale são os valores. Os valores defendidos. Está abstrato ainda, né? Mas vamos com calma. Tenham paciência com o palestrante, né? É bom que você já faz um exercício, né, de moral, né? Veja. Então vamos pensar assim, bem prático. Se vocês pararem para pensar um pouco, talvez vocês digam assim, nossa, mas interessante, eu tenho um parente, vou chutar aqui, né? Tenho um irmão, um pai, um tio, seja o que for, né? Que é curioso, porque a vida inteira eu tenho observado, e é uma pessoa muito equilibrada. Bem equilibrado, calmo, sereno, né? Nunca se exalta demais. Exemplo banal, certo? É o mais importante de todos. Porque, de certa forma, essa pessoa fez uma representação de valor para vocês. E talvez vocês tenham compreendido o valor do equilíbrio do convívio com aquela pessoa. E aí, por receber essa mensagem da pessoa, você passa a buscar o equilíbrio. Certo? Aí, de repente, você fala assim, nossa, tem um colega meu de trabalho lá que é interessante. Pessoa extremamente alegre. Alegre, animado, sempre já passou por situações difíceis, mas ele está sempre feliz, disposto. Não é uma mensagem que ele expressa daquilo que ele é, não é? Ele está expressando uma mensagem, e aquilo é importante para você. Porque é uma representação de valor. Então talvez o valor da alegria você esteja aprendendo com ele. Aí você cita uma outra pessoa que eu encontrei, eu convivi com ela por 6 meses. Aí depois eu mudei, fui para outra cidade, nunca mais vi. Mas com ela eu aprendi a ter coragem, não é assim? É uma pessoa extremamente corajosa. O que ela fez? Na diversidade do processo encarnatório, no convívio com você, ela expressou uma mensagem. E ela representou um valor, que é a coragem. E hoje você é uma pessoa corajosa porque você conviveu com ela. Ou um pouco mais corajosa do que você era antes. Ou seja, a representação de valor. Tem um parente meu, tem alguns parentes aqui que vão lembrar, né? Tem um parente meu que é de outro estado, ele vem muito pouco para cá, mas quando ele vem, é óbvio, né? A gente leva para almoçar, né? Leva para jantar, e vai nos pontos turísticos e tal. Eu que eu achava muito engraçado, é que você perguntava para ele assim, tudo bem, gostou do passeio? Ela falou assim, muito bom, muito bom, muito bom. A gente vai no restaurante, gostou da comida? Tava muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Aí ia no outro ponto turístico lá, falava, você achou bonito? Muito bom, muito bom, muito bom. Aí depois ia lá em casa, a gente preparava, via um filme. Gostou do filme? Muito bom, muito bom, muito bom. Era tão engraçado que eu apelidei ele de muito bom. Poxa. Começava a chamá-lo de muito bom. Eu falava, muito bom, tudo bem, muito bom. Né? E ele, um senhor mais idoso, era muito engraçado o jeito dele falar, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Por mais estranho que pareça, não é uma representação de valor? Quando eu penso nele, me vem a mensagem de satisfação. De uma pessoa que está satisfeita com a vida. Né? Satisfeita por estar aqui, por ver os parentes, por voltar, por fazer o que faz, enfim. Quando eu lembro dele, a mensagem que me vem é essa. A mensagem da satisfação. Uma pessoa que eu vejo muito pouco, talvez tenha visto 5 vezes na vida. Mas a mensagem que me vem é a mensagem da alegria e da satisfação. Pessoa contente mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom. Não é? Então, percebam, será que
no exercício de viver dele, o mais importante não seja isso? Essa mensagem que ele está transmitindo, de satisfação, de alegria e tudo mais. Né? Então, por que eu estou colocando isso para vocês? Porque, em geral, quando a gente vai conversar com os grupos, né, com as pessoas sobre projeto de vida, né, aí fica todo mundo preocupado, fala assim, mas eu não sei qual é o projeto de vida, né? Mas será que eu vou ser presidente da República? Assim, né? E a sensação que eu tenho é que todo mundo fica numa expectativa, né, de que o projeto de vida é algo que vai acontecer. Né? Então eu reencarnei para aquilo. E em algum momento aquilo vai acontecer. Então, quem sabe, quando eu tiver 40 anos, eu vou ascender à presidência da República. Não estou me candidatando, tá, por favor. Né? Aí fica numa expectativa de algo que vai ocorrer. Sendo que o projeto de vida já está ocorrendo. Da primeira vez que nós respiramos, da primeira vez que nós abrimos os olhos, até hoje, nós já estamos fazendo o nosso projeto de vida. Nós já estamos desempenhando a nossa missão, não é como se diz, né? A missão reencarnatória. Né? Já estamos desempenhando. Claro, né? Há um período de maturação, né? Então, criança, jovem, né? Adolescente e tudo mais, até o momento em que amadurece a ponto, até mesmo biológico, né? De ter inteligência e consciência suficiente para saber quem é. Né? Eu sei quem eu sou e saber o que é. Claro, tem esse tempo. Né? Mas, em geral, nós desempenhamos a missão desde o momento que nós encarnamos. Ou seja, todos os dias, em todos os lugares onde eu estiver, eu sou a minha missão. Em geral, a gente pode resumir assim. O que é um projeto? O que é o projeto de vida? O que é a missão? A gente pode resumir da seguinte forma: é um cruzamento entre as capacidades individuais e as necessidades coletivas. Ou seja, esse conjunto onde eu estou, essa mentalidade onde eu estou inserido, né, ela tem necessidades, certo? Porque é algo que não se sabe, lembre, né? Eu, em paralelo, sou uma individualidade, uma singularidade, um espírito que tem uma história, né? Portanto, eu tenho um conhecimento construído e algumas capacidades. E várias limitações, mas eu tenho capacidades e qualidades. Quando nós reencarnamos, nós cruzamos os dois. Então eu somo as minhas capacidades enquanto espírito com o que o conjunto tem a oferecer e com o que o conjunto precisa. Nesse sentido, as capacidades individuais com as necessidades coletivas. Nós cruzamos os dois. Isso é o projeto de vida. Ou seja, a minha missão sou eu. Quando eu estou desempenhando a minha função? Sempre. Porque a minha missão, ela é o resumo das minhas capacidades. A missão não é um contrato, né, que um espírito superior chega para você antes de encarnar, fala assim, aqui está a sua missão, né? Você assina aqui, são 2 vias, aí depois você passa ali para carimbar na secretaria. Não é assim, não é burocrático. Né? Ou seja, a missão não é algo exterior a nós. Porque se fosse exterior a mim, eu não conseguiria realizar, certo? Vai saber, não é? Eu só consigo realizar aquilo que eu sou capaz de realizar. E eu só sou capaz de realizar o que está dentro daquilo que eu sou. E dentro daquilo que eu sei. Concorda? Ou seja, o desempenho da minha missão é isso. Tudo que eu sou. Convergindo para construir. Todas as minhas capacidades convergindo para contribuir com a construção do conjunto. E como que nós contribuímos com a construção do conjunto? Com a administração, desempenhando as funções e principalmente representando os valores. Aqueles que têm filhos muito novos, né, parentes muito novos, né, eu costumo ouvir muito, né, você conversa com as pessoas e elas falam assim, nossa, mas é impressionante, meu filho mais novo tem outro processador. Já ouviram isso? Né? Tem outro processador, parece que é outro sistema. Né? Ele pensa totalmente diferente, tem outros valores, é outra velocidade. Pois é, são outros valores que ele tem. Toda geração que reencarnou com ele, né, tem outra mentalidade, tem outra forma de pensar. Representa outros valores. De tal forma que coisas que eram absurdas para as gerações anteriores, para as atuais gerações são óbvias. Não é?
Nós até hoje tentamos, né, romper, por exemplo, com qualquer tipo de racismo, intolerância, preconceito. Né? Percebam como as gerações mais novas naturalmente são abertas a aceitar o outro como é. Aquilo que o seu avô tinha de preconceito, né? Preconceito difícil, né? Foi criado assim, não gosta de catarinense, não gosta, sabe aqueles preconceitos todos que não são só étnicos, né? Eles também são sociais, culturais, né? Parece que as novas gerações não têm, percebam isso. Sim, porque são outros valores. É uma outra representação de valor. E aí, de repente, você convivendo com o mais novo, você vai receber dele essa mensagem, certo? E aí lembrem-se do eixo anterior. O que todos nós somos? Uma mensagem. Cada um de nós é uma mensagem. Eu sou uma mensagem. Cada um de vocês é uma mensagem. E essa mensagem que nós estamos entregando todos os dias. Para todas as pessoas com as quais convivemos. E nessa mensagem está sintetizada a súmula dos valores, das ideias e da nova mentalidade. Ficou muito abstrato isso? Uma súmula dos valores, das ideias, que são uma nova mentalidade, que vai se consolidar com o tempo, paulatinamente, dia após dia. Então, por que eu estou afirmando isso? Né? Porque essa é uma preocupação que nós deveríamos ter. Parar por um momento e se perguntar assim: qual é a mensagem que eu expresso? Qual é a mensagem que eu expresso? Assim como eu lembro lá do muito bom, muito bom, muito bom, né? E me vem a mensagem da satisfação, será que quando ele pensa em mim, qual a mensagem que ele lembra? Do convívio que ele teve comigo? Essa é a missão. Vocês percebem como, na somatória das mensagens, a mentalidade se faz? Né? Quando as mensagens vão mudando, a mentalidade muda. Quando novos valores começam a ser disseminados, a mentalidade muda. Quando novas pessoas passam a afirmar novas ideias, a mentalidade muda. Ou seja, nesse sentido que estou afirmando que esse é o eixo mais fundamental. Porque é na representação dos valores, portanto na transmissão das mensagens, que a mentalidade efetivamente cresce. E se pararem para pensar, é o que nós mais fazemos. Representar valores. Todos os dias, quando eu preciso decidir o que eu faço, eu estou representando valores. Quando alguém me pergunta algo e eu respondo, no meu responder está implícito a súmula do que eu sou. Quando eu me deparo com uma situação e eu tenho que reagir, a forma como eu reajo é a síntese de quem eu sou. Porque é a mensagem que eu carrego. E é a mensagem que eu expresso. E nesse somar dos atos cotidianos, a mensagem muda. E a mentalidade é outra. Faz sentido? Então fica a pergunta aí de brinde. Qual é a mensagem? Qual é o valor que eu estou representando? Eu vou pensar. Então vamos fazer uma síntese. Então são 3 movimentos, certo? Aprender, ensinar, consolidar. Né? São 3 condições, certo? Diversidade, desafios e... Administração. Diversidade, desafios e... 3 condições. Interdependência, através de 3 práticas. Né? Exercício de administração, desempenho de funções e a mais importante, qual é? A representação de valores. Né? Expressão da mensagem. Expressão da mensagem. Que é, em síntese, o próprio desempenho da missão. Tudo bem? Tranquilos, né? Então eu queria só pontuar um outro elemento para a gente pensar um pouco. Né? É muito comum nos grupos, nas discussões, né, nas conversas sobre reencarnação, a gente vê o bom e velho, né? Determinismo aparecendo assim. Nem sempre sutilmente, né? Mas ele vai aparecendo aos poucos. Né? Então é como se todos os acontecimentos aconteceram porque deveriam ter acontecido. Já ouviram isso, né? Ah, por que aconteceu aquilo? Aconteceu porque era para acontecer. Mas tal pessoa bateu o carro. Por que bateu o carro?
teu carro porque era para bater. Mas por que o outro ficou gripado? Era para ficar. Né? Ou seja, é uma visão determinística do mundo. Como se tudo estivesse traçado e determinado. O que eu precisaria que vocês pensassem, que nós pensássemos juntos, né, seria o seguinte: se tudo estivesse pré-determinado, tudo, comigo, com você, com todos nós, está tudo já pré-determinado. O que vai acontecer é para acontecer, vai acontecer, acabou. Assim é. Fica a pergunta a vocês: quem cresceria? Quem cresceria? Se ao longo da minha vida inteira eu não escolhi nada, tudo aconteceu porque era para acontecer, quem cresceu? Não sei, acho que ninguém. Se tudo acontecesse de uma forma predeterminada, nós seríamos robôs, autômatos. Ponto. Só o que você fez foi cumprir com a programação. Não é? Não é o que um robô faz? Né? Ele está programado. Né? Então, as reações são todas pré-determinadas. Aí eu pergunto, será que nós somos autômatos? Eu não sou, eu não sei vocês. Eu não sou. Nós não somos robôs. Porque é um fundamento, chamado livre-arbítrio. Se tudo fosse pautado pelo determinismo, o livre-arbítrio é uma ficção que alguém criou. E eu não acredito que seja. Nós precisamos romper com o determinismo. Porque afinal é preciso escolher. Ou eu acredito em livre-arbítrio, portanto eu acredito que todos os dias eu decido o que eu quero fazer, ou eu acredito que eu sou um robô e que o mundo está pré-programado, pré-determinado. E é isso aí. E aí fica a escolha para vocês. Eu já escolhi. Eu prefiro o livre-arbítrio, né? Que me faz crescer. O determinismo eu nunca vi fazer ninguém crescer. Aliás, o único resultado da visão determinista é um só. O único que é um só é ótimo. Vocês vejam que a expressão, né, melhora. Né? Então, o único que é um só é retirar de cada um a responsabilidade pelo que faz. Não é? Quando eu afirmo que tudo aconteceu porque era para acontecer, aí tanto faz. Se eu decidir beber e pegar o carro. Que era para bater mesmo, não? Então não fui eu o responsável por escolher beber. Era isso, certo? Então, muito cuidado com a visão determinística. Porque ela retira de você o que você tem de mais fundamental, que é a capacidade de escolher. Eu sou quem eu sou porque eu faço escolhas. Eu só sou diferente de vocês porque eu tenho livre-arbítrio. E o livre-arbítrio me dá a possibilidade de escolher. E por isso eu sou diferente de vocês. Tudo bem? Ou seja, só na escolha há o crescimento do espírito. Só na decisão. Só no momento que eu falo, não, eu decido isso, eu quero isso, eu prefiro dessa forma. Concordo, discordo. Não, para mim não é assim. Não é esse o valor que eu aceito. Eu prefiro isso. Se não houver a escolha, não haverá nada. Se não houver a escolha, não haverá nada. Haverá uma linha pré-determinada. E aí me desculpe, mas eu nem quero estar aqui se for assim. Porque não serve para nada. Quando nós pensamos em livre-arbítrio, nós temos que lembrar que existem duas palavras-chave, né, que são fundamentais. O Dr. Locardi sempre reforça isso, o espírito do Dr. Locardi fala para a gente assim: nunca se esqueçam que na matéria onde vocês estão e no mundo mecânico que vocês criaram, tudo é falível. Tudo é falível. Tudo. O carro, o avião, o trem, o palestrante.
Tudo é falível. E todos nós, pela composição biológica que nós temos, nós somos frágeis. Então o Dr. Locard nos diz assim, nunca se esqueçam disso. Aqui, no mundo material, vocês estão encarnados, há uma fragilidade e uma falibilidade. Uma falibilidade e uma fragilidade, que são inevitáveis. Quando nós encarnamos, nós estamos sujeitos à fragilidade e à falibilidade. Ou seja, eu posso respirar aqui e tem uma bactéria aqui. E aí minha imunidade está baixa, a bactéria se reproduz, de repente, estou falando muito que eu vou desencarnar hoje, eu vou parar com isso. Né? E de repente, a bactéria se proliferou, amanhã eu já não estou mais entre nós. Mas entre nós é ótimo, eu vou estar aqui mesmo. Eu não estou mais entre vós, não estou mais entre vós. Pode ser. Porque há uma fragilidade. Há uma fragilidade. Ao mesmo tempo há uma falibilidade. Então eu vou pegar o avião para ir para uma palestra lá em São Paulo. E aí? Pode ser que o avião não chegue em São Paulo. Né? Porque é uma falibilidade. No mundo mecânico tudo é falível, certo? Então por que eu estou colocando isso? Né? Porque em geral, situações muito difíceis, como acidentes, né, são situações trágicas. Né? Elas nos forçam, às vezes, a voltar para a resposta determinista. Era para ser assim, porque é mais fácil de aceitar. É mais fácil aceitar os fatos quando eles não estão no meu alcance. Né? É mais fácil aceitar os fatos quando foi alguma coisa que Deus decidiu. Né? Mas o que nós teríamos que tentar aceitar, que é um pouco difícil, mas nós teríamos que tentar, é que só o fato de encarnar já nos deixa totalmente suscetíveis a um número infinito de incertezas. Estar encarnado é estar sujeito à incerteza. Estar encarnado é estar sujeito à incerteza. A fragilidade e a falibilidade. Então vamos ponderar um pouco isso, né? Para a gente não cair sempre, né, na resposta determinista, né, e tentar reconhecer que nós estamos sujeitos e por isso é preciso mais cautela, né? E ao mesmo tempo o que ocorre em geral ocorre pelas ações de cada um. Eu decidi fazer assim, outro decidiu fazer assim, outro decidiu fazer assim. É curioso a gente lembrar um dado importante. Né? Se vocês procurarem a Organização Mundial da Saúde e forem ver as estatísticas, por exemplo, da maior causa de morte entre jovens, entre 15 e 29 anos, verão que é trânsito. O que mais causa morte entre jovens no mundo, entre 15 e 29 anos, é o trânsito. E aí eu pergunto a vocês, todos os acidentes foram pré-determinados? Todos, no mundo inteiro? Não é assim. O trânsito é uma consequência do mundo que nós criamos. Nós inventamos o carro, né? Nós inventamos o semáforo, nós inventamos também a cachaça. Né? Então, o que eu estou dizendo é que há uma série de contingências, né, que envolvem, por exemplo, o trânsito, que tem a ver com a legislação, né? Tem a ver com a cultura, tem a ver com as placas, né? Tem a ver com a polícia, tem a ver com a cultura do álcool, o estímulo, todo mundo tem que beber, o jovem tem que beber e tal. Né? Ou seja, há uma série de variáveis, N variáveis, culturais, sociais, econômicas, políticas, morais, que envolvem essa estatística. A maior causa de morte no mundo entre jovens é o trânsito. Só estou colocando isso como exemplo para a gente perceber que o mundo é mais complexo do que parece. Seria muito fácil para mim, e é muito simples, olhar e falar assim, não, mas é isso. É isso, está traçado, pré-determinado. Então os milhões que morreram no mundo inteiro morreram porque era isso. Mas não é assim. O resultado é esse porque o resultado vem do livre-arbítrio de todos. Então o resultado vem da cultura, o resultado vem do social, o resultado vem das leis, vem do econômico, vem de tudo. Então eu estou fortalecendo bem isso, né? Para a gente lembrar que a responsabilidade é sempre nossa. Nossa enquanto conjunto. Né? E enquanto conjunto nós também estamos sempre sujeitos à incerteza, à fragilidade e à falibilidade.
há um fator muito ruim, né, na postura determinista, né, que seria mais ou menos assim. É uma ideia simples de causalidade, né? Ou seja, uma causa e um efeito. Então, já devem ter ouvido muito, né? Eu vou ser bem simplista mesmo, porque a ideia é simplista, né? Então, levou um chute, é porque tinha chutado alguém, sabe aquela história, né? Então, caiu, não é porque derrubou alguém. É uma causalidade simples, né? Uma causa e um efeito, né? Vamos tentar lembrar um detalhe importante. Nada no mundo é simples. Nada. O que parece simples é porque está mal explicado. O mundo é complexo. Os homens são complexos, os seres humanos são complexos. A realidade é complexa. Os resultados são complexos, né? O que acontece não acontece por uma causa. Acontece por uma multiplicidade de causas que convergem em uma multiplicidade de efeitos, que retornam a multiplicidade de causas, que geram uma multiplicidade de outros efeitos, através de uma retrocausalidade. Agora, só para complicar, né? Mas é mais ou menos isso mesmo, né? Então, eu estou só pontuando isso para a gente não esquecer desse detalhe, né? Tudo que parecer simples demais está errado. Se alguém me explicar alguma coisa e for muito simples, eu sei que está errado. Porque eu sei que a causalidade não é simples. Ela é complexa. Então, eu estou colocando isso para a gente voltar a um ponto que é muito comum e muito errado, né? Que é aquela ideia mais ou menos assim. Na outra encarnação, deu um tiro em alguém. Nessa vai morrer com um tiro. Não é assim? Por favor. Eu acredito que depois de tudo que nós já conversamos, já é possível. Nem preciso falar isso, né? Por favor. Não é assim. Está errado. Primeiro porque a reencarnação não é passado, vocês lembram, né? É presente em construção. E segundo porque essa é uma causalidade simples. E terceiro porque vamos pensar do ponto de vista do crescimento. O que eu aprendo morrendo com um tiro? Chutei alguém. Serei chutado. O que eu aprendi? Vocês percebem como o eixo do crescimento responde? Percebe? É só você parar para pensar. Gera crescimento? Não. Então tem alguma coisa errada. Então a explicação está errada. Não é? Eu falei para vocês dos valores, né, e da mensagem. Vocês vejam que curioso. Há um tom, também por conta da cultura católica, né, pesado, pejorativo e de culpa. Por exemplo, sobre a pessoa que atentou contra a vida, né, o suicida. Né. E aí aquele peso em cima, tu fala, suicida, né, vai para um lugar diferenciado, vai sofrer e tal. Eu pergunto a vocês, a pessoa que se suicidou, qual é o valor que ela não aprendeu? Lembre que tudo é crescimento, certo? Porque nós somos seres em evolução. O que falta a ela aprender? Qual é o valor? Isso, o próprio valor da vida. Né? É esse o valor que falta, certo? Ou seja, na próxima encarnação, ela vivenciará situações que terão que fazer com que ela aprenda o valor da vida, só isso. Simples assim. Né? Não é um processo de somou dívidas, vai ser punido. Não é assim. Porque o processo, lembrando, não é do passado, certo? O processo é o que você precisa aprender. Construir. É isso. Então vamos colocar situações para que isso aconteça. Né? Seguindo esse exemplo, vocês vejam como as situações são muito mais complexas do que nós imaginamos. Né? Qual é uma função que eu posso desempenhar que vai me trazer o conhecimento sobre o valor da vida? Qual é? Por exemplo, mãe. Não é? Se eu for mãe, eu vou ter uma vida para cuidar. Certo? Então eu passarei a aprender o valor da vida. Porque eu vou ter uma vida que depende totalmente de mim. Da amamentação, do cuidado, do frio, tudo.
Então, percebam, né? O valor que falta é a valorização da vida, certo? Tendo uma experiência como mãe, isso pode ser suprido. Então, percebem como a lógica é diferente? A lógica não é simples. Né? A lógica está no valor. A lógica está no significado. A lógica está no crescimento. Ela não está na punição, não está no passado, não está na culpa. Por favor, não estou dizendo que todas as mães, por favor, não é isso, né? Mas percebem como é sempre uma sucessão de valores a serem aprendidos? E a forma como eu posso aprender isso é múltipla. É múltipla. Lembre que eu comentei, por exemplo, de uma outra pessoa que quando eu lembro dela, ela me transmite uma mensagem, né? Pode ser que eu receba a mensagem do valor da vida através de outras pessoas. Entende? Não é preciso um processo rígido, né? Onde aconteceu isso, então vai acontecer isso. Fez isso, vai acontecer isso. Não existe, né, no polissistema espiritual, um conjunto de regras, né, de causalidade. Então, essa pessoa fez isso, vai acontecer isso. Não é assim. Essa é uma explicação simplista demais. Nunca se esqueçam do primeiro ponto, né? Somos singulares. Nós somos singulares. Ou seja, o que funciona para mim não funciona para você. Uma experiência que para mim traria tal conhecimento, para você não traria. Para você traria outro. Então pensar em uma causalidade simples é diminuir o mundo a um ponto horrível. Em graus de entendimento da vida. Nós não podemos reduzir a vida a isso. A uma sucessão de causas simples. Não é isso. Nem a uma sucessão de acontecimentos pré-programados. Tudo bem? Então, concluindo, né? Quando pensarem na reencarnação, lembrem disso. Reencarnação é crescimento. Reencarnação é oportunidade de crescimento. Reencarnação é oportunidade de crescimento. Crescimento como? Através do contato com a diversidade, portanto, do outro. Através de um movimento contínuo de aprender o que eu não sei e ensinar o que eu sei. Através da vivência de desafios que me levam a crescer em conhecimento e me superar. E através da consciência e da vivência prática dos valores que eu acredito que são certos. Em uma conexão, em uma integração complexa de múltiplas causas e múltiplos efeitos, onde o que preza sempre, o que vale mais sempre, é o exercício do livre-arbítrio de cada um. Porque essa é uma lei. Então não é possível romper com ela. É uma lei, é o fundamento de liberdade, certo? É a lei de liberdade, o fundamento do livre-arbítrio. Então nada romperá com ela. Então, no processo reencarnatório, o nosso crescimento se dará exatamente através dela. Do exercício do livre-arbítrio. Eu sendo quem eu sou e o que eu acredito que eu devo ser. E aprendendo com todo o conjunto onde eu estou inserido. É isso. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu vou encerrando por aqui. Eu estou precisamente no horário, sem mais nem menos, né? Só com 25 minutos a mais. Né? Mas vocês sabem que existe uma margem de erro. Né? Para mais ou para menos. Então, 30 minutos para mais ou para menos. E eu acabei de inventar isso. Então, é uma margem de erro para mais ou para menos. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Eu fico aberto a perguntas. Né? Então, se alguém tiver algum tipo de comentário, não se constrange. Né? Às vezes a gente precisa afirmar com veemência. Né? E é preciso que isso seja feito, né? Porque afinal, se algo que está sendo dito, né, continuar sendo dito da mesma forma, a repetição estagnará o crescimento, certo? Então, às vezes, nós precisamos afirmar algo com veemência para que mude, não é? Então, eu peço desculpas a vocês, né, se em algum momento eu posso tê-los constrangido ou ofendido, né, mas assim precisa ser feito. Nós precisamos deixar claro, né, que o Espiritismo não é simplista, que o processo reencarnatório não é simplista, que o livre-arbítrio não é simples, né, e que a nossa vida, ela não é determinada.
E é preciso um esforço, né, para abandonarmos de vez os ranços, como nós chamamos, católicos. E aí não estou aqui para falar mal da Igreja Católica, né, mas estou aqui para afirmar que os conceitos estão errados. Culpa está errado, pecado está errado, pagamento está errado, sofrimento está errado. O sofrimento, como eu coloquei antes, é muito mais o resultado de uma má administração do livre-arbítrio do que uma pré-determinação divina. E aí parem para pensar e perceberão que isso é verdade. Quando eu administrei mal o uso do meu livre-arbítrio, os resultados foram ruins. E aí eu sofri. Ou seja, por mau uso do livre-arbítrio. Não por pré-determinação. Então, eu, mais uma vez, peço desculpas, né? Mas é preciso que seja assim. E não se constranjam para perguntar, questionar, duvidar, né? Discordar. Já que nós somos todos livres, eu posso discordar. Né? Então fiquem à vontade. Estou à disposição. Bom dia, parabéns pela fala. Muito obrigado. Assim, o espírito, ele, pelo que eu entendi, ele reencarna num espaço de preferência não homogêneo, né? Isso. Para que ele sempre esteja se agregando. Experiências novas, Isso. Buscando uma constante reinterpretação no meio em que estamos inseridos, né? Isso coloca em um caminho evolutivo cíclico e cumulativo, né? Essa questão, tipo, eu reencarno dentro do caminho cíclico, né? Eu sempre estou voltando. Ele é cumulativo? Como é cumulativo? Tá. Os saberes. Tá. Muito bem. Só um minuto, tá? Isso chama-se rinite alérgica. Né? Faz parte do processo reencarnatório. Né? Enfim, é do corpo biológico, certo? Então, E não veio nada no passado, né? não é nenhum pagamento, fique tranquilo. Isso aqui é consequência da de Curitiba, portanto, do espaço geográfico onde eu encarnei, né? E do corpo biológico que é frágil, certo? Só um minuto, tá? E o pior é que tem todos olhando para mim, né? Eu com lenço na mão, você imagina. Mas bem, são constrangimentos que estão na função do palestrante, né? Então tem que superá-los. Oi? 20 minutos, né? Tranquilo. Então, ele falou 2 minutos, eu escutei 20, não tem problema. Bom, o HD, como eu coloquei, o HD é o espírito, certo? Então, o cumulativo que você está apontando é exatamente o espírito. Eu, enquanto espírito, eu estou sempre registrando tudo. Ou seja, o acúmulo de conhecimento se dá no espírito. Né? O que isso quer dizer? Né? Que todas as situações, sem exceção, estão agregando a mim, enquanto espírito. Né? Tem um exemplo interessante que a gente gosta de trabalhar, que seria mais ou menos assim. Às vezes, no curto prazo, uma situação parece muito ruim, certo? Então você vivenciou aquilo, pareceu horrível, foi péssimo e tal. Aí no médio prazo, aquilo foi ressignificado. Né? E você para, você lembra e fala, não, na verdade foi bom. Hoje eu sou diferente por conta daquilo. Né? No longo prazo, mais ainda. Você fala, olha, se não fosse aquele acontecimento, eu não teria me transformado tanto e tal. O que é isso? É você, enquanto espírito, enquanto ser inteligente, ressignificando o seu próprio acervo. Ou seja, tudo isso que você registrou, que é acumulativo, né? Cada novo acontecimento que aparece, você ressignifica esse conjunto que você já é. E aí você cresce mais. Né? Ou seja, todos os acontecimentos, sem exceção, são bons para o espírito. É claro que no contexto material é difícil e às vezes é sofrível, né? Mas para o espírito é bom. Porque foi um conhecimento novo que ele agregou. Porque foi um valor novo que ele aprendeu. Porque foi uma reinterpretação que ele fez do seu próprio conjunto acumulado de saberes. Né? Então, nesse sentido, vocês vejam que curioso, né? Nesse sentido, sempre é positivo. E o resultado é sempre o crescimento do espírito. Por mais difícil que pareça no imediato do contexto reencarnatório. Mas para o conjunto maior, que é o espírito, enquanto totalidade é bom. Não sei se foi nesse sentido. E daí tem a questão do cíclico, né? Porque ele volta com todas essas informações. Isso, e ele volta num novo conjunto. Para transformar aquilo. Que ele vai ter que ressignificar de novo. E isso retorna para para isso mim. que você explicou, um constante aprendizado. É exatamente isso. Exatamente. Esse cíclico, né, você perceba que, mesmo sendo cíclico, não é repetição.
Ser cíclico não significa ser repetitivo. O cíclico, né? Avança, né? É um cíclico que avança. Porque o próprio conjunto já é maior. Espiral crescente. Uma espiral crescente, isso. Porque Uma espiral que sobe. espiral que sobe, essa é uma boa. Né? Porque como o conjunto está sempre crescendo, e aí é um ponto que a gente nunca pode esquecer. O espírito ele é irredutível. O espírito é irredutível. Né? Eu estou aqui encarnado, né? Então eu posso... Eu vou abrir a porta e vou expulsar. Não, manda agora. Eu posso, por exemplo, aqui na matéria, eu posso perder o braço, posso perder a perna, eu posso até mesmo bater a cabeça e perder a memória. Né? Mas o espírito é indestrutível. E o espírito é irredutível. Né? Ou seja, não há como diminuir o conhecimento. Não existe regressão nesse sentido. Irredutibilidade da singularidade. A irredutibilidade da singularidade. Né? Ou seja, nós, enquanto espíritos, nunca seremos menores do que já somos. Não adianta falar assim, não, mas essa encarnação não foi boa, piorei. Né? Dei um passo, a gente escuta bastante isso, dei um passo para trás, com certeza. Não, porque você, enquanto ser, você não perdeu o que você já tinha, você só acrescentou. Claro, às vezes você poderia ter desempenhado melhor. Pela administração do livre-arbítrio, pelas funções, você não desempenhou tão bem. Então você não cresceu tanto quanto poderia, mas você jamais diminuiu. Nenhum de nós nunca e jamais seremos menores do que somos. Porque o espírito é redutível. Então eu estou sempre acumulando e crescendo, acumulando e crescendo, acumulando e crescendo. Isso não é reconfortante? Bom, né? Estou sempre em crescimento. O que varia é a intensidade do crescimento e a administração que eu mesmo faço desse crescimento. Mas ele está sempre acontecendo. Às vezes mais lento, às vezes mais rápido. Às vezes mais em profundidade, às vezes não. Aí vai do meu uso, do livre-arbítrio. Né? Nós reencarnamos para aprender, para construção, para crescimento. Né? Quando desencarnamos, nós vamos para algum lugar. E aí, como você falou, em 85 anos, mais ou menos, poderemos reencarnar novamente. Né? Isso. Nesse período, nós não vamos deixar de aprender. Eu acho que com certeza. vai continuar aprendendo. Exatamente. Então, por que reencarnar? De onde a gente veio e para onde a gente vai? Não poderíamos fazer esse crescimento, esse aprendizado lá? E outra pergunta é... Vai chegar uma hora que nós não vamos mais reencarnar? Está querendo se aposentar, né? Isso é próprio da cultura brasileira, né? A gente está acostumado... Agora vai estender, né? A aposentadoria. Agora vai. A gente está acostumado com o funcionalismo público, a aposentadoria, direitos, né? E aí todo mundo acha que vai desencarnar e vai se aposentar, né? Desencarne não é aposentadoria, por favor. Inclusive tem uma colocação interessante que o Dr. Locati tem feito recentemente. Ele fala assim, desencarne é revisão. Desencarne é revisão. Ou seja, no sentido de que você vai desencarnar e necessariamente você vai revisar, né, todo esse acervo que você vivenciou, construiu e tal. Né? Mas respondendo a sua pergunta, né, na realidade a pergunta já foi respondida, só que está implícito. Eu falei para vocês que a regra aqui é a diversidade, certo? E esse é o sentido fundamental da reencarnação, diversidade. Né? Enquanto espíritos desencarnados, né, há uma tendência a estar com espíritos frequencialmente próximos. Ou seja, enquanto eu estiver desencarnado, em geral, eu estarei no local apropriado, né, e convivendo com espíritos de uma faixa frequencial parecida. E quando eu estiver desencarnado. Que eu não estou, vou deixar claro que eu não estou. Né? Ou seja, eu estarei convivendo, né, em geral, com espíritos de uma faixa evolutiva muito próxima a mim. Isso é natural. Eu sou impelido a isso. O que acontece aqui no mundo material? Entendi tudo. A diversidade. Aqui, a diversidade é a regra. Né? Ou seja, aqui no mundo material, pelo processo do reencarne, né, pelo processo do corpo biológico, né, é possível sustentar pessoas de graus evolutivos totalmente diferentes. Né? Então, como você disse, né, aqui tem de tudo mesmo. O desencarne não é possível. E desencarnado não. Desencarnado você vai estar, em geral, no espaço adequado, no convívio adequado, né, para o grau frequencial que você estiver. Ou seja, no grau evolutivo que você estiver. Ou seja, a diversidade plena mesmo é aqui.
o contato com as situações mais diversas, pessoas mais diversas, opiniões mais diversas, graus, por exemplo, morais, né, mais diversos, é aqui mesmo. Né? Ou seja, a afirmação, só um minutinho, a afirmação do fundamento da diversidade é propriamente dita mesmo, é prático. Né? A diversidade aqui se sustenta. E a outra questão, que eu também já coloquei, não estava implícito, né? Eu falei para vocês da interdependência. Né? O espírito, em geral, tem mais autonomia. Porque, veja, o espírito não precisa comer, né? Não precisa beber, não cansa. Né? Ou seja, o espírito tem uma autonomia maior. Então, a sua interdependência é menor. Então, quando nós encarnamos, nós somos mais dependentes e nós somos forçados ao convívio com a diversidade. E essa palavra forçado não entenda mal, né? Mas é forçado no sentido de que aqui se sustenta. Né? Então, só esses dois eixos já justificam o reencarno. Porque o contexto material ele possibilita isso. A interdependência é maior, você vai sempre precisar dos outros, né? E a diversidade possível, mesmo em graus de moralidade, de conhecimento, de proposta, de postura, de valor, muito diversos. Mas vai ter um limite de encarnações. Vou ficar decepcionado quando eu responder. Né? Tem certeza que quer ouvir a resposta? Não? Quero. Eu não sei. Boa resposta, né? Excelente. Então, o processo reencarnatório é lei. É a lei da reencarnação. Porque é a lei do novo, que é a busca pela diversidade. Né? Então, eu imagino que não tenha fim. Pelo que foi dito, é mais provável. Os que querem se aposentar, pensem bem. Né? Não O conhecimento nunca termina. Sim. Eu nunca vou aprender tudo, sempre terei algo novo para aprender. Né? O que vai mudando com o tempo são as condições. Então a gente está vivendo numa condição material muito específica. Né? Isso daqui a muito tempo vai mudar. Então eu vou precisar de outras condições. Mas eu vou continuar no processo reencarnatório. Só que essas outras condições elas vão estar mais apropriadas para o meu outro estágio, para um outro crescimento. Então aquilo que a gente ouve de que a gente tem um número limitado de reencarnações também é um mito. Também é um mito. Continuaremos nesse processo. Lembrando, em estados diferentes, em condições diferentes, em lugares diferentes. Né? Lembrando que não existe só isso aqui. Né? E sempre no que for melhor. Vamos lembrar disso. Isso é a regra. Né? É sempre o que for melhor para o crescimento de todos. O seu, individual e do coletivo. Aonde eu estou? Neste momento você está no melhor lugar, você reencarnou no melhor lugar para o seu crescimento e para o crescimento das pessoas que estão à sua volta. Na próxima encarnação, onde eu estarei? No lugar que for... Boa pergunta, né? No lugar onde for melhor para o meu crescimento e para o crescimento das pessoas à minha volta. Sempre no momento evolutivo do espírito, no possível do espírito e no possível do conjunto onde ele está. Mas aí vocês vejam que o processo é complexo mesmo, né? Porque para você conseguir conciliar a complexidade que é cada um em um conjunto onde são 7 bilhões de pessoas, já pensaram nisso? Vocês vejam como o processo reencarnatório é complexo. Né? São 7 bilhões de pessoas aqui, convivendo no mesmo espaço, compartilhando a mesma mentalidade. Mas cada uma dessas 7 bilhões é uma singularidade, que tem um histórico totalmente diferente da outra. Vocês imaginem a complexidade que é o processo reencarnatório. Né? Por isso que eu fiz questão de reforçar, né, que nada é simples. Nada é uma causalidade simples. Porque o processo é muito complexo, difícil de explicar e com certeza nós não entendemos nem 10% do que ele significa. Né? A gente vê muito hoje, né, aquela rejeição ao Brasil. Né? O Brasil é complicado, o Brasil não muda, o Brasil é difícil e tal. Bem que eu podia estar na Noruega, não é assim? Por que eu não reencarnei na Suécia? Né? Eu já ouvi bastante isso. Por que eu não... Será que eu não podia ter encarado na Suíça, né, que era melhor? Aí eu queria só citar uma história que aconteceu recentemente, né, com um colega nosso que também trabalha aqui, é palestrante aqui. E ele é economista, né? E ele tem um convívio com pessoas de fora, tá, pelo trabalho. Aí ele estava me contando que ele conviveu com um norueguês, né, com um senhor norueguês que veio para cá. E aí conviveu com ele durante uma semana ali para os negócios, né? Daí foi ficando próximo dele, aí um pouco antes dele ir embora ele falou para ele assim, olha, eu tenho inveja da juventude brasileira. O norueguês falou. Ele falou, por quê? Ele já não entendeu, né? A coisa está errada, né? Por quê? Aí ele disse assim, porque na Noruega o país está pronto. Então eu percebo que os jovens noruegueses não têm estímulo. Porque o país está pronto. Então eu tenho inveja dos jovens brasileiros porque eles têm o país inteiro para construir. Então, veja, por que eu estou dizendo isso para vocês? Esse é o melhor exemplo. Ele foi sábio quando eu disse isso, né? Porque
Porque é exatamente esse o ponto de vista do espírito. Para o espírito que está encarnando em busca de crescer e construir, o Brasil é excelente. Por incrível que pareça. Para mim, enquanto espírito encarnado, tudo que tem aqui para fazer é um campo de trabalho para mim. Percebe? Tem muita coisa para mudar, seja no sentido moral, cultural, social, político, econômico no país. Ótimo, é por isso que eu estou aqui. É por isso que nós estamos aqui. Né? Ou seja, veja que curioso. Quando a gente muda o prisma e passa a olhar pelo prisma do crescimento, a reação fica diferente. Eu já não rejeito mais o país, eu gosto do país. Porque ele está me dando uma oportunidade única de crescer e construir. Que provavelmente eu não teria na Suécia, nem na Suíça e nem na Noruega. E nem no Canadá. Certo? Então, vejam que o crescimento é possível. E às vezes nas condições que no curto prazo parecem ruins, mas percebam que no médio prazo e no longo prazo são boas. Porque para o espírito são boas. Tudo bem? Então, veja que maravilha, estamos aqui encerrando o trabalho. No Brasil.